noite, camaradas! Está começando mais uma edição do Jornal Pravda, o jornal do povo soviético, diretamente de Moscou, trazendo as notícias sobre a nossa luta heróica contra os invasores fascistas. Hoje, dia 14 de novembro de 1942, nossas gloriosas tropas do Exército Vermelho continuam resistindo com bravura nas ruínas de Stalingrado, sob o comando do camarada general Chuikov. Cada rua, cada casa, cada pedra do chão é marcada pela coragem soviética, principalmente de nossos soldados. Os soldados que estão no fronte de Voronezh, fiéis ao juramento à pátria e ao camarada Stalin, realizaram pesadas baixas contra o eixo, destruindo aviões, tanques e posições nazistas. Atrás da linha de frente, os trabalhadores e trabalhadoras continuam mantendo-se nas fábricas, trabalhando dia e noite arduamente. As heroínas de Chelyabinsk e Magnitogorsk superaram os normativos do plano de guerra em 135%. O aço soviético se transforma em armas e em tanques, aumentando a potência do arsenal de nossa pátria. O nosso povo soviético não se curva, unidos como um só, homens, mulheres, jovens e idosos. Lado a lado, lutando junto ao camarada Stalin, defenderemos cada palmo de nossa terra. A vitória será nossa. Os nazistas não vencerão as nossas tropas soviéticas. Agora fiquem com a repórter Maria Colatti, que nos trará os informes sobre o vigoroso ritmo da produção de aço de nossas fábricas. Obrigada, Larissa. Bom, camaradas, mesmo com vento gelado soprando pela estrada das dujas, o calor fervilha com muito vapor. O nosso jornal teve acesso exclusivo a uma das fábricas de produção de mísseis e armamentos tecnológicos. Nos últimos anos, o primeiro plano quinquenal tem mudado muito a paisagem industrial da nossa querida nação. Isso, então, fez com que várias fábricas se instalassem em vários lugares diferentes, assim, assegurando a nossa segurança. Bom, camaradas, mas aqui onde eu estou é onde acontece a real fabricação das armas. Estou com a trabalhadora Irina, de 34 anos, para me responder algumas curiosidades. Ô, Irina, qual é o sentimento que você tem de fabricar armas e coisas em gerais tão importantes para a nossa nação? Bom, camarada Colatti, realmente é muito importante trabalhar no desenvolvimento dessas máquinas e armas para a nossa guerra. E um sentimento de orgulho de estar junto com a nossa nação, trabalhando para o desenvolvimento dessas armas. Bom, camarada, imagino mesmo que deve ser um sentimento muito bom de ajudar a nossa nação como podemos, né? Mas e sua rotina de trabalho, como é? Bom, é extremamente exaustivo. Nós levamos um dia inteiro para fazer apenas uma arma. E nós também não temos muito tempo de almoço, nem descanso. Então, realmente é muito exaustivo. Sim. Imagino mesmo que deve ser muito exaustivo. Mas o que você diria para os jovens que querem seguir esse mesmo caminho que você? Eu diria para que eles não sigam este caminho, até porque, como eu havia dito, é realmente muito exaustivo e demanda muito do nosso tempo. Eu, por exemplo, agora queria muito estar com a minha família neste momento de guerra, Sim. Mas estou aqui tendo que fazer e desenvolver armas para a União Soviética. É como escrever a história com as próprias mãos. Sim, imagino, camarada. Muito obrigada pelo seu tempo, inclusive. Ainda nessa parte de fabricação de armamentos, a gente sabe, como a camarada Irina falou, que demanda muito do nosso tempo, rotina, amor e até mesmo carinho para ajudar a nossa nação. Mas ficam sabendo que é um trabalho muito importante e que se não fosse pelos trabalhadores como a Irina, não teríamos proteção. Bom, no início da guerra, a União Soviética foi surpreendida pelo ataque alemão, mas logo começou a produzir armas em grande quantidade e grande escala. Um dos principais símbolos dessa resistência foi o tanque T-37, considerado um dos melhores da guerra, forte, rápido e fácil de fabricar. Também era muito usado a metralhadora
PPSH-41, que tinha alta velocidade de disparo e foi essencial nos combates urbanos. Além disso, a artilharia soviética era pesada e eficiente, ajudando nas ofensivas contra os alemães. Mesmo com dificuldades, a indústria soviética foi reorganizada para sustentar o exército durante anos de guerra. Bom, gente, e foi isso sobre a nossa entrevista com a camarada Irina. Volto com a Larissa. Muito obrigada, repórter Culati, pela excelentíssima entrevista. Acompanhem agora com a repórter Bruna Silva os informes e as entrevistas comoventes com nossas cidadãs soviéticas. Olá, camaradas! Hoje vamos falar sobre a dura realidade vivida em nossos campos de guerra. O chão da mãe Rússia vem sido manchado com o sangue do nosso povo, desde a violenta invasão alemã. Nossos campos de guerra são locais de combate e resistência. Os soldados soviéticos não enfrentam só o frio cortante, mas também o peso da morte ao lado. Agora nós vamos falar com a camarada Yasmin, uma ex-militar. Camarada Yasmin, conte para nós como era resistir em meio à destruição e quando tudo parecia meio perdido. Como você lidou com a situação? Olha, era tudo muito difícil, porque tinha dias em que a gente acordava em meio aos escombros sem saber se a cidade ainda era nossa ou se tinha sido tomada pelo inimigo. Mas a gente continuava, porque não era só pela gente, era por todos que tinham sido levados, tinham sido massacrados. Então, por mais que a gente achasse que tudo tinha sido perdido, a gente tinha que continuar. E no front, como o Exército Vermelho se organizava, mesmo diante da pressão brutal do inimigo? Olha, a gente tinha um exército muito grande, mas a gente ainda assim sofria com a falta de recursos. A gente passava um frio extremo, a gente passava muita fome, fora que os soldados viviam em situações precárias, sujos, doentes, mas mesmo assim a gente tentava resistir com o que a gente podia. Mas nada disso compara com o medo que a gente tinha, porque a gente estava sempre na mira do inimigo, a gente sempre podia ser atacado a qualquer momento. Fiquem agora com a repórter Bruna, que trará os informes de nossos aliados. Obrigada, Larissa! Bom, camaradas, é com imenso orgulho que reporto diretamente do coração da resistência soviética, o Stalingrado. Depois de mais de 6 meses, o Exército Vermelho acaba de alcançar uma vitória contra as forças de Hitler. A batalha começou em 23 de agosto de 1942 e só agora, em 2 de fevereiro de 1943, conseguimos expulsar os últimos soldados alemães. Foram mais de 200 dias de batalhas incessantes, lutas de casa por casa, trincheiras nas ruínas e tivemos simplesmente a demonstração da coragem da população soviética. Os nazistas achavam que conquistando a nossa cidade, que leva o nome do nosso grande líder Stalin, eles dariam um golpe mortal em nossa moral. Mas eles subestimaram nossa força, nossa moral e nossa união pela nossa pátria. Mesmo cercados, nossos soldados com temperaturas abaixo de 0 não recuaram. Mas muito pelo contrário. Nós cercamos os invasores e os forçamos a se retirar. Estima-se que mais de 300 mil soldados inimigos foram capturados, mortos ou feridos. Uma derrota humilhante para Hitler e um sinal claro que a virada de chave da guerra começou aqui, em solo soviético. Hoje não celebramos apenas uma vitória militar, mas também celebramos o espírito inquebrável do povo soviético. Bom, camaradas, nessa edição especial do nosso telejornal, voltamos nossos olhos e nossos corações para a Batalha do Stalingrado. Para compreender ainda melhor como esse movimento foi visto fora de nossas fronteiras, nós vamos convidar uma jornalista dos Estados Unidos da América que acompanhou toda a repercussão da batalha no seu país. Seja bem-vinda, camarada americana. Gostaríamos de ouvir sua visão sobre essa vitória histórica e, para isso, lhe farei algumas perguntas. Nos Estados Unidos, como os senhores enxergaram a resistência do povo soviético em Stalingrado? Olá, camarada Bruna. Então, a resistência em Stalingrado foi muito inspiradora e impressionante. E também o povo soviético teve uma determinação inabalável diante da adversidade, o que tornou a cidade um símbolo contra o nazismo. E também várias pessoas do nosso povo ficou impressionado com a luta da União Soviética. Como a inteligência americana avaliou a atuação do Exército Vermelho na batalha? Bom, camarada, a nossa inteligência observou que o Exército Vermelho adaptou as suas táticas ao terreno urbano. E eles usaram a cidade como um próprio labirinto para eles.
para eles conseguirem neutralizar as forças alemãs, o que foi bem engenhoso da parte deles até. Ela também mostrou a capacidade dos soviéticos de terem recursos e tropas muito rapidamente, o que nos deixou muito impressionados. Você acredita que sem a vitória soviética nessa batalha, o rumo da guerra teria sido diferente? Sem dúvidas, camarada Bruna. A vitória no Stalingrado foi um ponto crucial na guerra, porque se os soviéticos não tivessem ganhado, o eixo ia continuar avançando para o leste da Europa, o que traria uma desigualdade. O que a imprensa americana relatava ao povo sobre os combates em nossa cidade? Bom, a imprensa cobria a batalha com intensa emoção e também falava muito sobre a bravura dos soldados soviéticos. E o povo estadunidense ficava muito aflito e muito ansioso por uma vitória, especificamente depois de tantas derrotas do povo soviético. Você acha que a vitória soviética influenciou de alguma forma o ânimo dos soldados americanos no fronte ocidental? Absolutamente. A vitória em Stalingrado elevou a moral das tropas americanas, porque eles ficaram muito felizes em saber que os soviéticos estavam conseguindo uma luta contra os nazistas, o que fez que a gente teve mais ânimo para continuar a derrotar um inimigo em comum. Obrigada pela entrevista e até a próxima. Muito obrigado por suas palavras, camarada americana. É reconfortante saber que o sacrifício do povo soviético também é reconhecido pelos seus aliados. É sempre bom lembrar que Stalingrado não foi apenas uma vitória militar, ele foi uma vitória do espírito humano. Lá o mundo viu que a União Soviética jamais se ajoelhará em frente ao fascismo. Olá, camaradas! Estou aqui novamente, só que dessa vez com uma ex-refém que sobreviveu aos ataques da Alemanha nazista. Ela foi levada para trabalhos forçados, sobreviveu ao frio extremo, à fome, à violência e à constante ameaça de execução. Hoje, com coragem e lucidez, ela vai compartilhar a sua história como símbolo de resistência e superação. Como a senhora se lembra do momento em que foi capturada pelos nazistas? Foi muito assustador. Eu escutava gritos, eu escutava o barulho dos aviões. Eles chegaram do nada, separaram os homens das mulheres, apontaram armas para as crianças. E desde aquele dia eu nunca mais vi a minha família. A senhora teve contato com outras vítimas soviéticas? E como que foi esse contato? Sim, a gente teve muito contato. A gente convivia junto sempre, não tratavam a gente bem, nos davam pouco alimento. E esse pouco que a gente tinha que dividir entre a gente. A gente cantava algumas canções para tentar melhorar um pouco e ter uma esperança de que a gente ficaria bem. Como foi o momento da libertação? A senhora realmente achava que você seria libertada? Foi como acordar de um pesadelo. Eu estava doente, estava fraca, estava sem esperanças. Mas eu sobrevivi e consegui ser resgatada. E eu agradeço pelos soldados soviéticos terem salvado a gente das tropas nazistas. Muito obrigado, camarada, pelo seu relato. Sentimos muito pelo ocorrido. Muito obrigada. Agora voltamos ao estúdio com a Larissa. Новотроицкая МТС начала уборку богатого военного урожая. Колхозники в Жамбульской области обязались хлеб убрать быстро, без потерь. Страдная пора. Колхоз «Красный Меринос» Мустаевского района. Жены, дочери, заменяя мужей, отцов, ушедших на фронт, вышли на сенокос. As batalhas no território soviético foram algumas das mais violentas da Segunda Guerra Mundial. Quando os nazistas invadiram, em 1941, o exército soviético precisou lutar em diferentes frentes. Cidades como Moscou, Leningrado e principalmente Stalingrado viveram verdadeiros campos de guerra. Em Stalingrado, por exemplo, a luta foi casa por casa, rua por rua e envolveu milhões de soldados.
Além dos combates, o povo também enfrentava o frio extremo, a fome e os bombardeios constantes. Milhares de civis morreram ou até mesmo foram obrigados a fugir. Mesmo diante desse cenário, o povo soviético resistiu, e essas batalhas marcaram a virada de guerra no leste europeu. Agora vamos com o repórter Bruno Nicolatti, que trará os informes sobre a vitória gloriosa da União Soviética no Stalingrado. Obrigada, Larissa. Bom, camaradas, o que muitos diziam se tornou realidade. A guerra acabou. É 9 de maio de 1945 e a Alemanha nazista se rendeu. Bom, camaradas, foi uma campanha longa e extremamente dura, da defesa desesperada de Moscou até a virada histórica em Stalingrado, passando pela maior batalha de tanques do mundo em Kursk. O Exército Vermelho avançou com estratégias, disciplina e resiliência. Os números são imensos. Aqui, onde tantas vidas foram ceifadas, o silêncio agora é diferente. O silêncio não é mais de destruição, mas sim o silêncio da vitória. Cada soldado carrega sua marca de luta, mas também o símbolo da vitória. A superioridade bélica dos nazistas no início da guerra foi vencida pela capacidade de adaptação à resistência da União Soviética. Fábricas foram transferidas, tanques foram produzidos em massa e o povo se uniu. A artilharia soviética demonstrou sua força até o fim. E foi a vitória organizada. Do outro lado da linha de frente, os civis também foram heróis. Mulheres, crianças e idosos resistiram aos cercos, trabalharam em condições extremas e mantiveram viva a sua esperança. É importante também lembrar que essa vitória não foi apenas militar, mas também moral. O fascismo prometia dominação e agora provamos que nenhum império se sustenta diante da força de um povo unido. Hoje, os combatentes retornam para casa, mas nada será como antes. A memória da guerra viverá em cada família, em cada rua reconstruída, em cada história contada. E com ela, temos certeza que lutamos por justiça, liberdade e paz. E que o mundo nunca se esqueça. Foi o sangue soviético que selou essa vitória. Foi o Exército Vermelho que pôs fim ao pesadelo nazista. E foi o nosso povo que manteve a dignidade quando tudo parecia perdido. Da linha de frente até o coração da pátria, deixamos registrado. 9 de maio não é apenas o fim de uma guerra, é o início de um novo tempo. E que esse tempo seja construído com memória, com coragem e, sobretudo, paz. Voltamos ao estúdio com a Larissa. Muito obrigado, repórter Bruna. Bom, ouvimos há pouco um relato comovente de uma ex-refém que sofreu nas prisões nazistas e que ergueu sua voz em meio a todos que também sofreram. Isso é a prova de que o povo soviético não se deixa ser violentado. Ela sobreviveu como sobrevive nossa esperança. A lembrança de sua luta é o que alimenta os soldados que hoje estão lutando contra o eixo nas ruínas de nossas terras. O Exército Vermelho, formado pelo sangue e pela luta dos nossos trabalhadores e camponeses, segue firme protegendo a nossa humanidade contra os fascistas e protegendo os nossos cidadãos e resgatando nossos reféns das armas nazistas. E assim nos despedimos desta noite, certo de que cada dia de resistência será uma construção rumo à nossa libertação. Boa noite, camaradas, que a coragem esteja entre nós até reconquistarmos a paz. Viva a União Soviética!